Olá, meu nome é Ezio Alves e farei uma apresentação sobre a arquitetura SOA, Service Oriented Architecture, que do português, Arquitetura Orientada a Serviços, juntamente com meus colegas de turma Caleb Zimmermann e Ronaldo France. A arquitetura SOA é um conceito proposto pela primeira vez em abril de 96 pelos pesquisadores do grupo Gartner, Roy Schutlin e Efim Norris. Conforme definições da iProcess, SOA é uma filosofia de TI que visa facilitar a integração entre sistemas, orientando a criação e a disponibilização de soluções modulares e fracamente acopladas, baseadas no conceito de serviços. SOA é baseado nos princípios da computação distribuída. Isso porque um provedor de serviço disponibiliza um determinado tipo de serviço em alta disponibilidade, podendo ser uma funcionalidade para um sistema. Caso um consumidor tenha necessidade, então fará a busca em um sistema de registro, tipo: ei, você aí, gerenciador de registro, tem a funcionalidade X para que eu possa implementar em meu sistema? Fazendo uma analogia bem simples, seria como profissionais que conhecemos como freelance, seja um encanador, um pedreiro, um eletricista, divulgando seu trabalho em uma agência de serviço para encontrar interessados. Após conhecer o prestador de serviço e o seu trabalho, caso haja necessidade novamente de adquirir aquele mesmo tipo de serviço, o solicitante pode fazer uma ligação direta com o prestador de serviço, dispensando a agência, que em nosso exemplo é o sistema de registro de serviço. Em nossos programas, esse serviço poderia ser, por exemplo, uma função para gerar um boleto ou coisas do gênero. Mas como assim serviço na computação? Podem ser dados, informações meteorológicas, informações de tráfego rodoviário. Exemplos de serviços disponibilizados e por quem podem ser consumidos. Por exemplo, dados de uma estação meteorológica pode ser interessante para um produtor rural, para a defesa civil, em questões de monitoramento de chuvas, alagamento, por questões de zona de área de risco, como deslizamento de terra, etc. Esses mesmos dados meteorológicos podem ser interessantes para uma empresa de aviação e para a torre de controle de voo. De repente, dados rodoviários podem ser interessantes para uma empresa de logística de entrega ou para o bombeiro, para mais serviço. Pode ser uma função que gera um boleto, uma função que envia um e-mail, visualizar um extrato bancário de uma conta, realizar reserva online para um bilhete de avião. E para os sistemas, não importa como essas funções são implementadas, o que importa é que eu faço. Aqui eu dou um exemplo de redundância de código. Aqui eu tenho várias aplicações e cada uma das aplicações pode ter uma função de enviar um e-mail. Com o conceito SOA, elimina-se a redundância de código. Por exemplo, eu disponibilizo essa função de enviar e-mail em um serviço web nas nuvens e cada uma das aplicações, quando necessário, pode fazer o uso dessa mesma função. Lembrando que essas aplicações podem ser construídas em diversas plataformas, em diferentes linguagens, seja lá Java, C#, JavaScript ou qualquer outro. O benefício de se utilizar o SOA é a redução no tempo de custo. Isso porque já se faz o uso de funções que já estão prontas, já estão lá, basta fazer o uso. Com isso, nosso sistema será desenvolvido mais rapidamente, ou seja, fazemos o reuso do código. Outra coisa, como já dito, é a interoperabilidade. Os sistemas podem ser desenvolvidos nas mais diversas plataformas e diferentes tipos de linguagens.